O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, participou pela manhã em um evento no Rio de Janeiro e falou rapidamente sobre o início do julgamento. André Anelli é quem vai trazer as informações para a gente agora. O que o presidente do STF falou? Anelli. Evandro, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que o julgamento deve ser conduzido com serenidade e seguindo a Constituição brasileira. Ele deu essas declarações, como você disse, né, Evandro, durante um evento no Rio de Janeiro e, ao ser perguntado a respeito da pressão dos Estados Unidos com a Lei Magnitsky, imposta não só ao ministro Alexandre de Moraes, mas também a outros ministros do STF, outras autoridades aqui do Brasil, por conta desse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no país. Então, nesse contexto, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, afirmou que é preciso que o julgamento seja feito com serenidade, com o cumprimento da Constituição, independentemente dessas pressões. Ele afirmou também que não vê problema na polarização política que se encontra o país nesse momento, mas sim nos extremismos, em casos como, por exemplo, de atentados ao prédio do Supremo Tribunal Federal, também aqui ao Palácio do Planalto ou ao Congresso Nacional, como a gente viu no último dia 8 de janeiro de 2023. Então, respondendo a essas perguntas e já na véspera do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, Barroso fez uma defesa de serenidade em relação a todo esse evento que começa no dia de amanhã. Nós agora temos, desde a redemocratização, 40 anos de estabilidade institucional. Se comprovar que houve a tentativa de golpe, o julgamento ainda vai ocorrer. Eu acho que é muito importante julgar, é um pouco como encerrar os ciclos do atraso no país e ter a consciência de que a divergência, que é legítima e desejável numa democracia, deve se manifestar dentro das regras do jogo. Aqui em Brasília já há segurança reforçada, principalmente aqui na Praça dos Três Poderes, em frente aqui de onde eu estou falando. Já é possível ver a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Legislativa, todas elas mobilizadas para fazer uma segurança reforçada, principalmente em torno aqui do prédio do Supremo Tribunal Federal, que inclusive foi cercado por aquelas cercas móveis que geralmente são colocadas em situações de maior perigo ou que demandam, então, maior segurança para a população, como no caso aqui na Praça dos Três Poderes existe um espaço e é aguardada, inclusive, a presença de alguns manifestantes, ainda que de forma mais afastada, uma vez que a área aqui vai ficar parcialmente isolada. Evandro. Agora, Nelly, o que o ministro falou também sobre as manifestações que estão marcadas agora para o dia 7 de setembro, próximo domingo? Exatamente. O ministro Luiz Roberto Barroso defendeu qualquer tipo de manifestação, desde que seja de ordem democrata, desde que seja ordeira. Ele afirmou que o 7 de setembro pode ser utilizado por qualquer espectro político para fazer as suas manifestações, mas voltou a falar que não deve haver nenhum tipo de excesso, nenhum tipo de extremismo nessas manifestações públicas. O 7 de setembro é a data da independência do Brasil, que deve ser comemorada com alegria por liberais, por conservadores e por progressistas. Não há nenhuma razão para haver nenhum tipo de tensão no 7 de setembro. Na verdade, eu acho que nós precisamos destensionar o país. Lembrando que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus acusados, entre outros crimes de golpe de Estado, deterioração do patrimônio público, dano qualificado e também organização criminosa armada, esse julgamento começa no dia de amanhã, no dia 2. Tem uma segunda sessão no dia 3, na quarta-feira, e a partir de então outras 3 sessões na semana que vem. O que quer dizer que no dia 7 de setembro, então, no feriado da independência do Brasil, que vai acontecer esse ano no domingo, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro estará em andamento, estará em curso, e isso acaba trazendo então uma maior mobilização das forças de segurança aqui na capital. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Anelli? Um abraço para você. Ô Zé Maria Trindade, o ministro está falando de distensionar o país no momento em que o julgamento vai apenas começar. Você acha que isso é possível? Distensionar o país agora com o tamanho da divisão política que se tem e com o ex-presidente da República sentando no banco dos réus por
uma suposta tentativa de golpe de Estado no país? É um discurso institucional. A tensão está no ar, está na terra, está em volta do Supremo. O Supremo hoje, desde hoje, já está super protegido. Esse final de semana houve uma varredura. Pelo ar, drones com sensibilidade de calor, né, para verificar ali movimentos que podem ser suspeitos, estão sobrevoando a Praça dos Três Poderes, que é a praça projetada para ser a Praça do Povo, né, está toda cercada, um controle total de policiamento em volta do Supremo Tribunal Federal e haverá restrições de acesso a essa Praça do Povo. Então não há essa calmaria que tenta passar o presidente do Supremo Tribunal Federal. Há muito próprio tribunal se questiona sobre essa situação. O Supremo foi jogado para o centro de um ringue em que ele não é preparado. Na posse, o ministro Luiz Fux falou com todas as letras: nós não somos talhados para viver politicamente, para decidir politicamente. E é verdade. São ministros do Supremo Tribunal Federal, todos com carreiras jurídicas, né? E são preparados para viver juridicamente. E estão sendo chamados para discutir politicamente situações. Não há como dizer que há uma normalidade. O país está dividido e vai continuar assim. Essa tensão precisa acabar. Depois desse julgamento, eu acredito que é preciso aí que as lideranças coloquem uma pedra sobre esse assunto, porque o país está perdendo. Há dificuldades ali dessa ligação da vida política com a economia do país. Essa divergência e essa divisão está levando o Brasil para baixo cada vez mais. Você concorda, Piperno? Olha, em parte, eu acho que o Zé tem muita razão quando ele diz que, terminado o julgamento, os políticos têm que olhar para frente, colocar uma pedra nisso. Quando alguém acena já, se for presidente, eu vou dar um indulto pro ex-presidente Bolsonaro. Aí não tem pedra nenhuma, né? Muito pelo contrário, está só prolongando a tensão. Agora, aliás, em 2018, quando era questionado sobre isso, então, o candidato Fernando Haddad disse que não daria indulto. Falou isso várias vezes, ao então ex-presidente Lula. Agora, há uma coisa com a qual a gente vai ter que aprender a conviver para sempre. É o tal do ambiente de polarização. Não existe país no mundo em que essa polarização não esteja cada vez mais acirrada. É algo próprio dos novos tempos, para qualquer lugar onde a gente olhar, talvez até lá no Vaticano, porque, veja, em todos os estados que tiveram eleições mais ou menos recentes, a gente verificou isso. Talvez esse fenômeno tenha chegado aqui ao Brasil com um certo atraso, mas em qualquer lugar do mundo já é ou já era assim. Ô Bruno Musa, como é que você avalia as falas do ministro Barroso sobre o início do julgamento e principalmente sobre o que se espera depois que esse julgamento acontecer, que seria botar a bola no chão, fazer a poeira baixar? Veja, vamos lá. Primeiro, essa frase, inclusive, que está colocada aí na tela: precisamos distensionar o país. Isso é um fato, isso é uma realidade. Eu até mencionei aqui no meu comentário anterior, até mesmo para que o país destrave. O ambiente de negócios aqui no meu dia a dia, ele está hostil. O ambiente empreendedor, ele está hostil, de investimentos, que é o meu dia a dia. As pessoas perdendo cada vez mais tempo ou ganhando sobre novas formas de como eu tiro o meu dinheiro do Brasil, por que eu vou investir num país a longo prazo? Goste ou não, a realidade é simplesmente essa. Então, de fato, a gente precisa distensionar o país. Agora, para nós entendermos o que está acontecendo, a gente precisa voltar. Por que o país está tensionado? E quando a gente começa a ver que quem fala precisamos distensionar o país ajudou de maneira consistente para que o país fosse tensionado, a coisa começa a ficar mais complexa. Ok, precisamos distensionar, mas a gente precisa, então, que aqueles que tensionam concordem e aceitem que eles estão tensionando o país. Repito novamente,
grande parte do empresariado, que emprega 80% das pessoas no Brasil, desde o pequeno comerciante até o açougue, ele não tem necessariamente envolvimento político, mas o ambiente está hostil para negócios, para investimentos, mercado de imóveis, em determinada faixa de renda está completamente parado. Isso é escadinha, isso é feito na economia como um todo. Portanto, aprendamos a deixar de lado nosso posicionamento ideológico e entender o que de fato leva a comida na vida dos brasileiros. É o Estado ou é a atividade empreendedora? É a atividade empreendedora, que quanto mais nós otimizarmos essa atividade, melhor. Então, de fato, precisamos distensionar, mas aqueles que tensionam precisam entender que são eles que estão tensionando o dia a dia do pãozinho do brasileiro. E aí sim, a gente precisa entender, ok, passou o julgamento, que nós já sabemos qual será o resultado. Não adianta também depois as regras continuarem sendo desrespeitadas, porque o ambiente vai continuar tenso. Portanto, precisamos ir na origem do problema. E a origem do problema passa por, às vezes, ou melhor, quase sempre nesse caso, quem não quer assumir que leva uma grande parte da responsabilidade por tensionar o Brasil de hoje. Ô, Piperno, como é que você avalia essa situação, né, em relação a esse argumento trazido aqui pelo Bruno Musa sobre a questão relacionada aos negócios? Mas eu quero entender de você o quanto essa responsabilidade seria daquele que vai assumir o país na próxima eleição, ou precisa ser um esforço conjunto de quem perde e de quem ganha? Porque muitas vezes a gente ouve aqui, e isso já aconteceu com várias pessoas que passaram pelo poder, que a responsabilidade de apaziguar o país que está no fervor é de quem ganha, exatamente porque é ele que está com a máquina na mão e a vitória garante a necessidade de nobreza para que ele possa, então, tentar unir a sociedade novamente. Isso não aconteceu, embora houvesse uma promessa lá atrás. E agora, que a situação está, de fato, muito esgarçada, de quem é a responsabilidade? Veja, são duas coisas diferentes. A economia, ela é impactada hoje muito mais, por exemplo, por taxa de juros. Aliás, hoje tem uma ótima entrevista do empresário Rubens Menin no jornal Estado de São Paulo, fala, olha, o aumento das taxas de juros que a gente viu agora vai ser mais sentido daqui 2, 3 anos, porque tem gente que tomou dinheiro a 2% e aí está ampliando seu negócio com base nisso. Agora, tem gente, inclusive, que imaginava ampliar agora e quando olha o valor das taxas atuais, ele pisa no freio. Agora, o país continua recebendo sim, grandes investimentos e grandes empreendimentos. Veja, por exemplo, o Brasil vai começar a construir agora a ponte mais comprida sobre o mar da história do país, que vai ligar Salvador à ilha de Itaparica. Tem lá a ferrovia transnordestina, tem várias obras grandes lá do Rota da Integração. Aqui em São Paulo a gente vê, por exemplo, o mercado imobiliário também aquecido. Então, o país não parou por conta da política. O país continua se virando. Agora, é claro que com um ambiente mais suave e, sobretudo, com melhores condições econômicas, passando por juros menores e não a maior taxa do mundo, aí o país, claro, vai ficar mais viável para mais gente. O que foi, Bruno Musa? Normalmente, de novo, eu volto na origem do negócio. Por que o país tem hoje a segunda maior taxa real do mundo? Justamente porque o governo gasta mais do que arrecada, o expansionismo fiscal faz com que o Banco Central tenha que subir a taxa de juros para conter a inflação. De novo, voltemos na origem. Por que é que muita gente tomou taxa de juros a 2% lá atrás? Nos últimos 15 anos, os bancos centrais resolveram inundar o mercado de trilhões de dólares no mundo como um todo. Joga a taxa de juros para baixa, estimula o incentivo no curto prazo, tudo parece mil maravilhas. Até que a verdade bate a porta e os juros precisam subir para não dizimar o poder de compra da população. Então, que o governo seja mais responsável, mas não será com esse governo que não tem nenhuma responsabilidade. Eu acho que o governo, de fato, ele gasta muito em algumas coisas que eu acho que ele poderia segurar. Mas, realmente, o Brasil virou uma espécie de benchmarking do mundo nessa questão de juros. Porque, veja, o Brasil não tem uma grande inflação, uma hiperinflação. O Brasil tem uma economia que cresce, mas também não é um crescimento indiano.
Mas o Brasil teima em ter as maiores taxas de juros do mundo, como se o Brasil fosse a economia mais desarrumada do mundo. E não é o ideal. Mas também é verdade que não há nenhum caos econômico instalado no país. 5h49, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouquinho vocês estão de volta. Nas outras plataformas, continuamos. Arremate aí, Zé. É só para dizer que ninguém gosta, Piperno, dessas taxas de juros. Não conheci ninguém que elogie uma situação desta. Mas é uma consequência, é o que o Bruno está dizendo. É uma coisa ligada à outra, é consequência da condução do país, da condução da economia. Ô Zé, então é isso que faz. Sim. Por que então nenhum país do mundo tem uma taxa de juros equivalente a 200% o volume da inflação? 50% do crédito no Brasil é subsidiado. O governo dá taxa de juros mais baixas. Desculpa, Zé. Vai lá, Zé, também. Não, tudo bem. Não, valeu, Bruno, é bom. Também nenhum país do mundo teve um presidente do Banco Central tão elogiado assim pela condução da economia. Então, assim, a prioridade é o controle da inflação. Nós, Piperno, eu e você, vivemos um país inflacionário. Sim. A gente sabe o perigo que isso é. Isso leva tudo que você produz e toda a sua tranquilidade e até honestidade, porque um país com altas taxas de inflação não tem nem como controlar o compliance, nem nada, porque os valores se perdem. Então, a prioridade é esta. Vai arrebentar? Vai, mas tem que fazer. Não tem outro caminho. Qual é o outro caminho? É realmente fazer um controle fiscal. O Fernando Henrique fez isso muito bem. Foi bom? Não. Ele foi detestado. Mas o controle fiscal é para dentro do Estado. Quer arrematar algo, Piper? Só uma coisa, eu só acho que realmente então o mundo inteiro tem muito a aprender com a gente, que o Brasil faz diferente do mundo todo. Quer arrematar, Bruno? O Brasil, 50% do crédito disponibilizado na economia, 50% ele tem subsídio, ou seja, o governo paga uma taxa, ou seja, ele capta o dinheiro, paga uma taxa mais cara do que aquele que ele empresta. 50%. Significa que, para a taxa de juros atingir todo o crédito disponível na economia, precisa ser ainda mais alta, porque o crédito subsidiado não é atingido. E aí a inflação bate realmente na veia, especialmente dos mais pobres.